Pessoal, tudo bem? Começando mais um Mediunicast aqui, o projeto de extensão idealizado por alunos do sétimo período aqui da UniRV. E aqui a gente está com o Dr. Getúlio, com o Dr. Oscar, a gente vai fazer as devidas apresentações. Olá! Olá, então. Eu sou o professor Getúlio, né? Sou o coordenador, né? O coordenador docente desse programa de extensão que foi idealizado aí por alunos do sétimo período, né? Na verdade, é um projeto, né? Que foi sendo criado, moldado aí já tem um certo tempo e cujo objetivo mesmo é divulgar, né? Conhecimento na área médica, fazer uma interligação aí, né, uma ligação entre nossos alunos, tanto da UNRV quanto os alunos de outros campos externos, mas também de outras instituições de ensino também. A gente percebeu uma lacuna nisso, né, uma necessidade de mostrar a faculdade, mas mostrar também a vida acadêmica, mostrar a formação médica, apresentar diferentes profissionais médicos e suas trajetórias. Então, o objetivo é esse, né? É um projeto que está começando, mas é um projeto que já começa com um impacto muito grande, né? Principalmente por ter sido idealizado por alunos. Então, assim, é um prazer muito grande estar participando, né? Como coordenador e como entrevistador aqui também, né? E como coordenador, é claro, né? Principalmente. Então, é uma honra, né? Ter as meninas aqui comigo, né? A Carol, a Letícia, a Eduarda, que são membros desse programa. É um programa de extensão, ou seja, ele não tem um prazo determinado para finalizar. Isso é que é o mais importante, né? Então, o que a gente espera é que tudo que aconteça aqui se prolongue, né? Que as turmas que estão por vir, né? Que os professores que vão surgir aí, eles levem esse projeto, esse programa sempre adiante. E ele contribua bastante para a formação médica. E a gente está aqui hoje com um convidado muito especial, o Dr. Oscar. Dr. Oscar, faça uma apresentação pra gente, conte um pouquinho sobre a sua história, sua trajetória. Bom, em primeiro lugar, eu queria cumprimentar o curso de Medicina da Universidade de Rio Verde por ter elaborado e desenvolvido esse projeto, que é muito importante, esse contato com a comunidade, porque o objetivo de uma instituição de ensino, especialmente o curso de Medicina, é servir a comunidade. E esse programa, eu estou vendo, esse projeto, eu estou vendo que ele tem essa finalidade da comunicação, não é? De receber e de transmitir informações a respeito da medicina. Bom, com relação à minha pessoa, eu estou aqui na Universidade de Rio Verde, no campus de Aparecida de Goiânia, em razão de uma decisão do governador de estado que resolveu solicitar ao Conselho Estadual de Educação uma avaliação de supervisão para os cursos de medicina do Sistema Estadual de Educação do Estado de Goiás. A avaliação de supervisão ela é diferente da avaliação de regulação. Por exemplo, regulação é preciso ter uma avaliação para o ato de autorização. Então, as comissões de avaliação para autorização, elas fazem a visita em loco, uma avaliação externa. Depois de analisar a autoavaliação feita pela instituição e os documentos todos legais e de informações para a comissão. A de avaliação de supervisão é a primeira vez no Brasil que um estado faz isso. A avaliação de supervisão, especialmente para os cursos de medicina. E o governador, em razão de querer saber a qualidade desses cursos, ele solicitou ao Conselho Estadual e eu fui convidado em razão de que eu fiz uma palestra sobre os cursos de medicina para o Conselho Estadual de Educação de Goiás há cerca de 3 anos. E aí, então, o Conselho me consultou se eu aceitava o convite. Eu disse, eu aceito, mas tem uma condição. Eu quero levar
o professor Carlos Eduardo Stange, que é da Universidade Unicentro do Paraná também, de Guarapuava, é meu colega do Conselho Estadual de Educação do Paraná e é hoje a pessoa que mais entende teórica e prática de avaliação institucional de cursos, é este professor. O Conselho aceitou e, então, eu e o professor Carlos Eduardo estamos aqui para essa missão. Outro fato importante que o Conselho Estadual de Educação de Goiás aceitou é que nós propusemos que usássemos um instrumento que o Ministério da Educação usa para avaliar os cursos federais do Sistema Federal e os cursos particulares. Então, com esta avaliação, nós vamos ter condições de fazer a relação entre os diversos cursos que o Estado de Goiás tem. Então, essa é a razão de estarmos aqui. Com relação à minha trajetória, eu sou formado pela Universidade Católica do Paraná, a PUC do Paraná, no ano de 1965. Depois eu tive um hospital no interior do Paraná durante 5 anos, depois fui me especializar em ginecologia e obstetrícia. Eu me especializei em saúde da mulher, no Rio de Janeiro. E eu estava terminando a especialização e o meu professor de ginecologia da PUC ganhou o concurso para ser professor da Universidade Estadual de Londrina. Aí ele me convidou para ser assistente. E por isso a minha família já morava em Londrina e eu fui ser professor da Universidade Estadual de Londrina, de ginecologia e obstetrícia. Depois disso, isso foi em fevereiro de 1971, em 1973 eu fui fazer doutorado na Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. E durante o curso, eu morava em Ribeirão Preto, a universidade tinha o primeiro reitor. E, então, em 1974, eles procuravam um reitor para substituir o primeiro reitor. E eu acabei sendo eleito o primeiro lugar da lista do sexto que o Conselho Universitário elege, mas eu não podia aceitar em razão do meu curso de doutorado. Aí foi uma pressão muito grande da sociedade para que eu aceitasse do governador de estado e eu acabei aceitando. Então, eu interrompi meu doutorado nesta oportunidade para ser reitor. Logo que eu terminei o mandato, 4 anos depois, eu voltei para fazer a pesquisa na Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Aí, novamente, eu fui pressionado para ser secretário estadual de Saúde e Bem-Estar Social do governador Ney Braga no segundo mandato dele, em 1979. Eu fiquei até 1973 como secretário e, então, novamente eu defendi meu doutorado como secretário. Tinha que arrumar tempo para poder terminar a minha tese de doutorado. Felizmente, eu defendi no último dia que a USP me deu, dia 31 de julho de 1980. Como bom brasileiro, deixei para a última hora. Geralmente o doutorado faz isso. E, bom, aí voltei para Londrina, continuei fui chefe de departamento e então tive 30 e poucos anos de docência na Universidade Estadual de Londrina como professor de ginecologia e obstetrícia. E depois de secretário, eu acabei sendo eleito até por surpresa com uma votação muito grande para deputado federal. Felizmente foi só um mandato, eu me decepcionei com a atividade política, voltei para o meu métier da universidade e da educação. Então, a minha vida é medicina e educação. E nas duas áreas, quem se dedica a isto, se dedica para servir a população.
E, e isto é que gratifica mais, você sentir que está sendo útil e beneficiando a saúde, beneficiando a saúde individual, até salvando a vida em muitos casos. E no caso da educação, a educação é uma atividade perene, não é? Que a própria medicina depende dela, o povo, para conhecer como evitar doenças e tal, depende da educação e saúde. Então, são as duas atividades que preencheram a minha vida. E eu fui convidado pelo governador do Paraná para ser membro do Conselho Estadual de Educação do Paraná em final do ano de 2003. E ocorre que um mês depois eu fui diagnosticado com câncer, com linfoma. E aí eu vi que minha vida estava muito, muito curta. E graças a Deus eu sou um homem de fé e li bons livros sobre isso e que mudaram minha vida. Então, do limão eu consegui fazer uma limonada. E era para ter poucos anos de vida, isso já faz 22 anos. Então, eu acho que vencemos essa batalha. Mas, por outro lado, eu entendo que o ser humano ele tem uma missão, né, aqui na Terra. A missão é se aperfeiçoar o espírito. E a gente, quanto mais sofre, você tem duas maneiras de se aperfeiçoar. Ou por amor, ou pela dor. Só que pela dor você se aperfeiçoa mais rapidamente. Por amor demora mais, mas é mais consistente. Agora a dor é inesquecível, né? Mas de qualquer maneira são os dois modos de nos aperfeiçoarmos. Eu acho que ainda tenho muito tempo para me aperfeiçoar, se Deus quiser, mas a gente se sente muito melhor sendo útil. E por isso que eu estou aqui. Eu estou há 22 anos no Conselho Estadual de Educação, já fui presidente de todas as comissões do Conselho e fui presidente 7 anos do Conselho Estadual do Paraná e também fui avaliador institucional do MEC, do Ministério da Educação, e de 2001 até 2012 foi que eu me afastei porque eu assumi a presidência do Conselho Estadual do Paraná. Em 2008, eu assumi a avaliação do Conselho, pelo Conselho de Educação do Estado de Santa Catarina, que tem 17 universidades municipais. E lá eu fui avaliador, sou ainda porque estou em atividade, avaliador de universidades, de faculdades, de centro universitário, e avaliador especialmente dos cursos de medicina de Santa Catarina. Avaliei grande parte dos cursos de medicina de Santa Catarina, tanto para autorização como reconhecimento, renovação do reconhecimento. E agora estamos aqui nesse trabalho em Goiás e que eu me sinto muito gratificado de encontrar aqui instituições que levam a sério a formação da medicina. Agora, há uma preocupação que eu sou da Academia Paranaense de Medicina, fui também reitor da Universidade Estadual de Londrina e fui reitor da universidade particular que chama Unopar. E criei o primeiro curso de educação à distância dessa universidade, Unopar. E nós temos uma grande preocupação na Academia de Medicina com a qualidade do curso. E, ultimamente, pela expansão exagerada de cursos de medicina do Brasil, há muitos cursos que deixam a desejar na qualidade. Eles estão formando maus médicos. E esses médicos vão prejudicar a população e a si próprio também, porque vão ser frustrados no exercício da boa medicina, de servir a população bem. Até uma pergunta que eu iria fazer para o senhor, né? Que o senhor teve tem nessa carreira, essa trajetória, essa bela trajetória aí, e deve ter acompanhado muitas transformações, né, na formação médica no Brasil.
E na sua visão aí, né, o que que o senhor acha que melhorou, né, que evoluiu nesses últimos anos e o que que ainda precisa evoluir, o que que ainda precisa melhorar? Bom, há 10 anos atrás, nós tínhamos cerca de 280 cursos de medicina no Brasil. Hoje nós estamos com 430. Então, foram 150 cursos em 10 anos. Então, essa criação de novos cursos, sem o cuidado de criar cursos com boa qualidade, que leva à grande preocupação. Para se ter uma ideia, a Índia tem 1 bilhão e 500 milhões de habitantes. Tem 300 cursos de medicina. O Brasil tem 430 com 220 milhões de habitantes. Os Estados Unidos têm 330 milhões de habitantes, tem 200 cursos de medicina. Então, alguma coisa está errada, não é? Então, o grande equívoco dos governos brasileiros é de achar que com faculdade de medicina você vai fixar um médico no interior do Brasil. É um grande equívoco, porque se você tem um curso bom em Goiânia, você pode abrir 2, 3 cursos, porque tem professores suficientes, que é o essencial de um curso, de qualquer área, mas a medicina principalmente, é ter professores qualificados. Então, nós não temos isso no interior do Brasil. Então, o grande problema é se abrir um curso de medicina no interior, numa cidade menor, pensando que vai fixar o médico. Em primeiro lugar, os que passam no vestibular vêm de vários estados do Brasil. Eles se formam e aí querem fazer residência. E muitos desses cursos não têm residência nos hospitais onde eles estacionam. Então, eles vão ou próximo da cidade deles, ou para um centro maior que tenha residência para se especializar. O curso de medicina forma médico generalista. Infelizmente, não forma com conhecimento necessário para exercer a profissão. Por isso é necessário a especialização, é necessário a residência. A residência até fixa um pouco mais na região que oferta residência do que a graduação em medicina. Então, os governos estão completamente equivocados. Não é este caminho. Eu não sou contra criar curso de medicina novo, desde que seja com qualidade. E é por isso que eu me dedico à avaliação. Então, nos nossos relatórios, nós somos muito contundentes e francos, porque as nossas avaliações, elas têm que ajudar a instituição, porque é um processo de planejamento estratégico. E a avaliação é que vai dar o feedback para os gestores, corrigir as deficiências, os pontos fracos, utilizar as potencialidades e dar continuidade nos pontos fortes. E esse é o papel da avaliação. Então, o gestor tendo o resultado da avaliação, primeiro ele tem da autoavaliação da sua própria instituição. E depois tem a avaliação externa, que deve ser pessoas fora do contexto da instituição, para ter uma avaliação imparcial e suspeita, para que possa ajudar a instituição e o sistema, que é a nossa função, que o governo de Goiás está fazendo muito bem aqui, e é isso que nós estamos fazendo, deixar a indicação para as instituições quais são os seus pontos frágeis, quais são os seus pontos fortes, quais são as suas potencialidades. Então, o nosso sentido é de ajudar a instituição a fazer que os cursos de medicina, todos eles, sejam de boa qualidade e formem muito médico. Agora, o futuro, eu acho que a medicina vai ter que tomar algumas providências, especialmente o Conselho Federal de Medicina, porque o exercício profissional, que é a função do Conselho Federal de Medicina, eu fui 10 anos no Paraná, do Conselho Regional de Medicina. Então, é fiscalizar o exercício profissional. Então, a preocupação deles é que haja boa formação dos médicos graduados e que os cursos de especialização, mestrado, doutorado, sejam também de qualidade, para que eles estejam à altura de servir bem
à população brasileira, em qualquer lugar que esteja. Para fixar o médico do interior, em primeiro lugar, o médico não trabalha sozinho. O tempo do médico, eu, quando me formei em 65, eu era o único médico na cidade, no hospital. Então, eu trabalhava sozinho, não tinha enfermeiro, não tinha fisioterapeuta, não tinha farmacêutico. Equipe multidisciplinar. A equipe multidisciplinar não havia. Hoje não. Conhecimento científico avançou, o médico não é mais um profissional isolado, ele depende de ter enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêutico de análise clínica, farmacêutico que entenda de providenciar o medicamento. E então essas profissões, elas são essenciais, né? O profissional de reabilitação física, por exemplo, então é preciso para o médico ficar numa cidade que esses outros profissionais estejam lá também. E segundo, que haja infraestrutura de exames de diagnóstico. Precisa ter laboratórios de análise clínica, precisa ter ultrassom, raio-x, tomografia, ressonância magnética, enfim, todos os exames necessários para complementar o diagnóstico. E muitos laboratórios clínicos, por exemplo, na grande parte das cidades pequenas e médias, mandam para os grandes centros o material, não é? Mas precisa ter um profissional que oriente isso. Então, por isso que eu digo que o programa Mais Médico, esses programas do governo federal, eles são equivocados. Porque, na verdade, se o médico não tiver todo esse pessoal para formar a equipe e a infraestrutura, ele não fica. Então, por isso que o Conselho Federal de Medicina sugeriu e tem um projeto no Congresso Brasileiro de que criar a carreira do médico público. A carreira, assim como tem o promotor, tem o juiz, eles são designados por tanto o promotor quanto o juiz para ir para a quarta instância. Então, eles vão para municípios pequenos. E aí, periodicamente, por seleção, etc., pelas normas da justiça, eles vão se candidatando e vão transferindo de cidades. E normalmente coincide com uma faixa etária que a pessoa está casada, com um filho pequeno. Tudo bem, o filho cresceu, precisou de escola maior, então ele já quer ir para um centro maior. Então, dá certo para o promotor, dá certo para o juiz, por que não pode dar certo para o médico? E não só o médico, outros profissionais também. E outra coisa, o médico precisa estar com compromisso com o serviço público. Então, ele tem que trabalhar enquanto ele estiver em condições para o serviço público, comprometido com o serviço público. E aí, quando ele achar que já pode se aposentar, ele vai para a iniciativa privada, vai abrir seu consultório particular, etc. Então, o médico precisa ter carreira. E a carreira vai funcionar para fixar na cidade menor muito mais do que o tal de abrir faculdade de medicina. Então, nós precisamos... Os Estados Unidos foi o único país que fez. Havia também a mesma coisa que o Brasil, eles tinham faculdade de medicina aos montes. E começou a ter péssima qualidade. Aí houve uma lei que criou uma avaliação de todos os cursos de medicina do país. E aí eles fecharam praticamente metade dos cursos de medicina. Reduziram, na época, para 180 cursos. E de lá até hoje, aumentaram 20 cursos. Porque aí eles foram mais rigorosos nos critérios para abrir curso. Então não é que nós somos... muita gente diz, vocês médicos querem reserva de mercado. Então, são contra abrir curso porque vocês não querem concorrência. Não é isso, não. Nosso problema é qualidade. Quanto mais médicos tiver com qualidade, melhor. Mas precisa ter qualidade. Então, eu fui avaliador de Santa Catarina, autorizei a criação de dezenas de cursos. Mas aqueles que não tinham condição, nós reprovávamos. O que tinha condição, e a primeira condição é o corpo docente. Por isso que a cidade pequena não tem o corpo docente, que é o principal. Então eu digo assim, eu sou de Londrina, no Paraná. Lá nós temos
o curso da Estadual de Londrina, e aí a Igreja Católica queria abrir um curso da PUC Católica de Curitiba. E quem fez o projeto em Londrina para o curso da Católica fui eu. Então, eu disse, aqui cabe 2, mas cabe até 3 cursos em Londrina. Mas na cidade onde eu tive o primeiro hospital, não cabe nenhum. Então, você tem que ver se tem o docente. Eu, quando fui reitor da Estadual de Londrina, o Zé Ferino Vaz, primeiro reitor da Unicamp, São Paulo, ele que criou a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. E eu fiquei fã dele, porque eu fiz doutorado em Ribeirão Preto, que é o melhor curso de medicina do Brasil, da América Latina. E o pessoal faz muita pesquisa e tal. E eu fiquei fã do Zé Ferino Vaz. Aí, quando eu fui eleito reitor, eu não tinha experiência nenhuma com reitoria de universidade, administração de universidade. Eu fui procurar o professor Zé Ferino Vaz. E perguntei para ele, professor, você tem que me ensinar a ser reitor. Ele falou, vem aqui várias vezes e tal, que eu vou te ensinar. Aí eu disse, primeira pergunta, o que é mais importante na universidade para eu estabelecer prioridade? Ele falou 3 coisas, professor, professor e professor. Então, na opinião dos maiores reitores que o Brasil já conheceu, que foi o primeiro reitor da Unicamp e que fez a Unicamp, até hoje eu verifiquei, isto foi em 1974. De lá para cá, são 26, são 51 anos. Eu verifiquei que o professor Zé Ferino Vaz era um sábio. Assim como ele me ensinou a botar verba de pesquisa no orçamento, a editar revista científica para os professores que fazem trabalho científico, a publicar os seus trabalhos. Eu criei uma editora na universidade e criei a revista científica. Tudo por orientação dele. E hoje eu testemunho isso, que ele foi não só o meu professor, os ensinamentos dele devem ter formado muito mais outros gestores universitários para formar bem os jovens. E ele tinha toda a razão. Então, professor é um elemento fundamental para você. Segundo, com o surgimento do SUS, nenhum curso de medicina pode ser criado sem que ele esteja integrado com o Serviço Público de Saúde, que é o SUS. Então, é preciso ter uma estrutura local e regional de serviço público para ter campo de aprendizagem dos estudantes. Então, se tem professores e tem serviços de saúde bem organizados, só falta a estrutura física. E aí precisa de recurso financeiro para montar a estrutura física, porque é um curso que demanda de estrutura cara. Não é qualquer local que você pode fazer que tenha recurso para isso. Então, o governo federal tem, o governo estadual tem, grandes municípios têm, mas pequenos e médios não têm. E, doutor Oscar, o senhor deixou muito claro a importância, né, da avaliação das universidades. E falando sobre um assunto até um pouco polêmico, que divide opiniões, né? A gente tem alunos que gostam de fazer o teste de progresso, que gostam da ideia, por exemplo, de uma prova nacional, né, no final do curso de medicina. Então, a gente tem ali uma divisão de opiniões. O que a senhora acha da MED? Agora, entrando nessa, né, de Exato. curso, né? E qual que é a opinião do senhor sobre isso? Eu sou totalmente favorável. Agora, vamos colocar no contexto. Nós temos no Brasil a única experiência é a profissão de advogados. Então, o Brasil também, antes da medicina, fez uma expansão exagerada em curso de direito. Porque são cursos que exigem menos recurso financeiro para implementar um curso de direito. Na medicina é completamente... Não é só medicina, qualquer curso da área da saúde, o investimento é muito grande. Por isso que nós sempre aconselhamos que não tenha só o curso de medicina na instituição, ele tem que ter outros cursos para que, além de formar o médico, a equipe, ele dilui os custos dos laboratórios, enfim, da estrutura.
O curso de Direito passou por isso e ainda está passando. O que salva é o exame da ordem. Então, muita gente é contra o exame da ordem. Eu sempre fui a favor. Em razão das circunstâncias do curso. Cada um tem uma realidade. Então, o curso de Direito passou por isso, ainda está passando. E o exame da ordem é essencial para que os advogados sejam... porque os cursos de Direito, como expandiu demais, também não tem qualidade, muitos deles. Então, o exame da ordem é para que os profissionais de Direito sejam de qualidade. Tantos que exercem a advocacia, tantos quando exerce a promotoria, quando exerce a carreira da magistratura, que são juízes, precisa ter qualidade. Então, eles botaram, se você verificar os cursos, os exames da ordem, não passa mais do que 30% dos que se inscrevem para fazer aqui. São bacharéis em Direito, mas Não pode exercer a função. não pode exercer porque não conseguiram passar no exame da ordem. Então, o Direito, a prova é 30%. Começou com menos, e aí foi subindo 20%, 25% e tal. Hoje estão mais ou menos em torno de 30%. A medicina vai acontecer a mesma coisa. Então, por que precisa o exame da ordem da medicina? Precisa porque fizeram uma expansão desordenada, criando cursos que formam profissionais não qualificados. Então, é preciso que tenha o exame da ordem para quem fiscaliza isso são os conselhos profissionais, conselhos de classe. Nos Estados Unidos, o médico ele pode ser formado em qualquer lugar, qualquer faculdade. Para ele exercer, ele não tem um exame da ordem, ele tem 2. Porque os Estados Unidos é uma federação, mas uma federação que os entes federados, os estados, têm autonomia. Então, tem o exame da ordem federal e o exame da ordem estadual. Então, você vai para Goiânia, não é? Um exemplo numa cidade, eu vou dizer, Miami. Você quer exercer medicina em Miami, você é formado em Denver, no Colorado. Você tem que prestar um exame federal do país todo, que todos prestam. Se você passar, você vai escolher o local onde vai. Então, eu quero ir para Miami. Miami é Flórida. Você faz o exame da Flórida, não é? Então, aí ele tem que passar no segundo exame. É muito mais rigoroso que o Brasil, em razão daquilo que eu disse que os Estados Unidos passou aquela expansão desordenada também, etc. Então eles têm. Agora, não é só medicina que tem exame da ordem assim. São todas as profissões que tem exame da ordem. Porque se não tiver, quem vai sofrer? A população. A população que vai cair na mão de profissionais incompetentes. Resultado, não vai prevenir a doença que poderia ser prevenida e não vai curar a doença que poderia ser curada e vai haver até, sabe que a morte causada pela malprática da profissão, a estatística, vocês não devem saber, mas é aterradora. Quantos eu tenho um problema físico de doente, coluna e tal, que eu sou vítima de erro médico. Então, eu tenho dificuldade para andar hoje e tal, para me locomover, porque um neurocirurgião fez um acidente, lesou uma vez, tive uma hemorragia, quase morri. Então, prejudicou minha vida. Entende? Então, eu tenho limitações desde esse momento. E o diagnóstico correto que ele fez errado, e me operou errado, deu acidente, eu tive que ir aos Estados Unidos para fazer o diagnóstico certo. Aí eles disseram, bom, depois dessa cirurgia, você não pode fazer a cirurgia certa. Você corre o risco de outra hemorragia. Então, minha vida ficou prejudicada por causa de um erro médico, de um cara que não estava habilitado, corretamente habilitado, porque ele tinha curso até nos Estados Unidos, mas foi negligente comigo. Então, você tem que exigir que o profissional seja capaz para ele não prejudicar a população. Esse é o sentido do exame da ordem. Então, o problema que há muitos médicos que são contra, porque ele tem que ser avaliado, e ninguém gosta de ser avaliado. Exatamente. Não é? Então,
esses são os que são contra o exame da ordem, porque eles não querem ser avaliados, porque sabem que eles não têm dificuldade de passar, então eles são contra. Agora, aqueles que são bem informados, têm segurança que vão passar, assim como são os advogados no Brasil. Tá? Então, você imagina, de 1.000 advogados, passam 300. 700 vão fazer o quê? Não vão exercer o direito. Eles vão ser auxiliares de advogados, auxiliares de juízes, auxiliares de promotores, auxiliares, mas eles não podem exercer a profissão que eles foram formados. Então, isso vai acontecer com o médico também. Caminho sem volta, né? Um caminho sem volta. E o país mais desenvolvido do mundo é os Estados Unidos, que já fez isso há muito tempo. Nós estamos até atrasados demais. Não é? É igual os médicos que se formam no exterior, tem que fazer um exame nacional. Revalida. Chama revalida. Para revalidar o diploma. Quantos passam? Que já tiveram a curiosidade de ver? Não passam 20%. Entende? Então, significa o quê? Que 80% tiveram uma má formação. Você sabe que no Paraguai e na Bolívia tem mais de 3.000, milhares de estudantes de medicina brasileiros que querem voltar. E muitos já voltaram, mas tem que prestar o revalida. E foi uma grande polêmica, por exemplo, a história do Mais Médico, que dispensava os médicos cubanos de fazer o revalida. Então, e o que deu? Eu estive em Cuba 2 vezes, estudei o curso de medicina, estudei toda a educação de Cuba e tal. Eles formavam antigamente médico com 4 anos. É igual a China. A China era razoável porque é um continente, a China, como o Brasil, e não tinha médicos suficientes. Então, eles abreviaram o curso de medicina, que um cara, uma meia boca, então, para dar o primeiro atendimento e tal. Aí eles formavam com 4 anos. Cuba copiou da China. Eu visitei escolas com 4 anos. E eles só têm especialização em Havana, que é a capital. Aliás, visitei o melhor hospital deles, que enfermeira, por exemplo, só tem enfermeira graduada do curso superior. Tem 300 enfermeiras. E, então, os médicos que vieram para cá, muitos, hoje eles estão com um curso de 6 anos. Mas antes, eles tinham de 4. Então, assim como eles mandaram para a África e outros países, Venezuela, etc., eles estão mandando para esses médicos para cá. Muitos deles não têm formação de 6 anos. E eles não sabem nem receitar direito. E outra coisa, esse convênio foi feito para mandar dinheiro para o governo cubano. Porque se eles fixavam lá 12 mil reais, eles davam 2 mil reais para o médico e 10 mil para o governo cubano. Eu fui reitor da Unopar e nós tínhamos convênio com a Universidade de Havana. E nós recebíamos lá na Unopar professores da Universidade de Havana com doutorado, pós-doutorado. E a universidade pagava para o governo cubano $2.500. Para o médico ficava $500. Para o governo, $1.500. Entende? Aliás, $2.000. Então, até o convênio que nós fizemos com a Havana, a Universidade de Havana, era para ajudar o governo. Então, o coitado dos médicos que vinham, veio um deles que tinha sido vice-ministro de Educação, o Silvio. E sabe o que ele fez com a família? E ele pedia para a gente dar presentes para ele, papel higiênico, sabonete, essas coisas assim. Eu aluguei uma casa para ele, não pagar aluguel. Ele comia no restaurante da universidade, porque ele queria fazer economia dos $500 para mandar os filhos para fora, que tinha que pagar para o governo para você sair, $5.000. Então ele disse, me chama de novo para vir para cá, porque eu preciso ganhar mais para sair com toda a família. Eu já mandei uma filha, um genro e 2 netos para o México. Eu quero levar o resto da família.
Eu até convidei ele para ir para Londrina. Eu não, é que eu já tenho uma filha no México e tal, vou para lá. Então é assim que eles fazem com os coitados do médico cubano, entende? Então nós não podemos chegar neste ponto, não é? Então, porque quem paga todos os problemas que os governos, infelizmente, fazem, os absurdos, é a população. Não só paga impostos altos, assim como paga por falta de serviços adequados. Essa é uma pergunta até que alguns professores, né, alguns profissionais de outra instituição têm feito, a gente tem discutido. E o senhor, né, considerando a sua atuação como médico educador, como o senhor avalia a eficácia do artigo 242 da Constituição Federal, né, Boa pergunta. diante da realidade do ensino superior no Brasil, especialmente na criação pelo MEC de faculdades de medicina privadas, que muitas vezes priorizam o lucro, né, em detrimento da qualidade. Na visão do senhor, como esse artigo pode ser resgatado, reinterpretado para garantir uma formação ética e científica sólida, né? Especialmente aí na nossa área de saúde. Eu vou ter que ser um pouco extenso para explicar tudo isso aí. Mas é fundamental essa pergunta. Por quê? Porque o modelo que a Universidade de Rio Verde adota está tendo sucesso por causa disso, desse artigo. Esse artigo surgiu da seguinte maneira, na Constituinte de 88. Santa Catarina teve um governador chamado Antônio Carlos Conde Reis. Vocês têm que marcar esse nome. A gente tem que tributar homenagem a essa pessoa. Ele se elegeu, terminou o mandato de governador. Como governador, ele fez uma emenda na Constituição de Santa Catarina, introduzindo 2 artigos. Bolsa para estudantes carentes. 2, bolsa para estudantes em iniciação científica. Aí ele terminou o mandato de governador, foi eleito senador para a Constituinte. No Senado, ele ficou subrelator da área de educação para a redação da Constituição. E houve uma guerra no Brasil, na Constituinte, várias guerras. E a educação, havia um grupo que queria estatizar a educação. E outro grupo que queria privatizar. E aí acabou dando o meio termo. Então, sobre educação, o artigo diz assim, educação é direito de todos e dever da família, do Estado e com a contribuição da sociedade. Ficou uma redação perfeita, porque você tem a primeira obrigação tem que ser com a educação, tem que ser com a família, tá? E a sociedade são as empresas onde as pessoas vão trabalhar, e terceiro, o Estado, o melhor, até o primeiro Estado. Na saúde, é um desastre. A saúde colocou assim, a saúde é direito de todos e dever do Estado. Ponto. Eu era deputado federal e houve a 8ª Conferência de Saúde para fazer a proposta para levarem para a Constituinte. E eu representei a Câmara dos Deputados nessa 8ª Conferência Nacional de Saúde. E eu apresentei uma outra redação. Saúde, muito parecido com a educação. Saúde é direito de todos, mas dever da família, da empresa e do Estado. Bom, eu fui vaiado. E aí, porque quem dominava a conferência era um pessoal ligado ao Partido Comunista, o pessoal radical de esquerda. E, embora eu tivesse, quando estudante, uma militância na Democracia Cristã, que era centro-esquerda, eu acho que o Estado não pode ser dono de tudo, especialmente na área de educação, saúde e segurança, que interessa mais para a população. Tá?
o Estado tem que ter a oferta de serviço de qualidade para toda a população que não pode pagar. Na educação, na segurança, na saúde, quem não pode pagar tem que ter assistência do Estado. Mas não só do Estado, porque na saúde é cara. É mais até do que educação. Então, o que ocorre? Foi criado o SUS. Eu participei do plano de 4 secretários de saúde. Eu era do Paraná, o Adib já tem Paraná, de São Paulo. Tinha o secretário de Pernambuco, o secretário do Pará. Nós 4, numa reunião de secretários em Manaus, nós formulamos as linhas gerais, que é o Sistema Único de Saúde teria que ter regionalização, hierarquização entre cuidados primários, secundários, terciários e quaternários, e que deveria ser municipalizado, onde o povo mora. Tá? Então, até hoje, o SUS não está implantado, conforme nós concebemos. Tá? Ele foi criado em 1990, você vê, 2 anos depois da Constituição. Mas nós fizemos isso aí antes da Constituição. E eu até, quando criamos o Conselho de Secretários Estaduais de Saúde, nós fizemos a reunião lá em Curitiba e uma semana antes de eu sair da secretaria para ser candidato a deputado. Por isso eu não pude ser o primeiro presidente. Eles queriam que eu fosse. Por isso que foi feito em Curitiba. Aí eu indiquei o Adib Jatene, de São Paulo, que era uma figura de nome, vocês devem conhecer. Era uma figura notável. Era um cirurgião cardíaco. Foi ministro da Saúde também. E então, este artigo 242, o senador Antônio Carlos Conde Reis, muito inteligente, ele colocou o artigo 242 no capítulo das disposições transitórias. Então, é o seguinte, Santa Catarina tinha 17 fundações municipais de curso superior, 17 universidades municipais. E cobravam do aluno. Então, ele salvou o ensino superior de Santa Catarina. Hoje, o melhor modelo de educação superior é do estado de Santa Catarina. Os melhores cursos de medicina que eu tenho avaliado são de Santa Catarina, por causa desse 242. E aqui, em Goiás, é o segundo estado que utilizou esse artigo 242, que tem várias instituições de ensino. Tem centros universitários, que eram faculdades antes e tal, algumas como a Rio Verde, que foi para a universidade. Você vê, conhecer a universidade como Rio Verde, de uma cidade do interior, entende? Com esta qualidade, excelente qualidade, graças a esse artigo 242. Agora, veja por quê. Quanto estudante de medicina não paga na Rio Verde, Universidade de Rio Verde? R$6.000 por mês. Quanto que uma particular cobra? Faça o exemplo com as que tem curso de medicina em Goiânia. No mínimo 12 mil por mês. O dobro. Entendeu? É 12 a 15 mil. Eu sei porque no Brasil inteiro é assim. No Paraná também é assim. Então, só que o Paraná teve a chance, tem 7 universidades estaduais, sendo que 3 delas, Ponta Grossa, Londrina e Maringá, eram fundações quando eu fui reitor e cobravam. Mas teve governador que tornou gratuito, não pôde usar esse artigo 242. Então, o que acontece? No meu tempo, eu construí o campus da Estadual de Londrina com dinheiro de aluno. Você vai ver hoje, visita a Estadual de Londrina, as instalações físicas deterioraram e tal, e eles não conseguem manter, porque não tem dinheiro. Então, outra coisa, o nosso país ainda é muito jovem. Nós fomos descobertos em 1500, não é? Nós temos aí 500 e poucos anos. E é um país jovem.
Então, nós não temos condições de fazer ensino superior gratuito para todos. Quando eu fui reitor de Londrina, 83% podia pagar, 17% não podia. Criei bolsa para os que não podiam pagar, continuaram estudando. O curso de medicina, eles pagavam o que eu pagava para meus filhos na educação infantil. O professor Carlos Eduardo Stange ontem ainda fez um cálculo que equivaleria hoje a R$4.000 por mês. Quer dizer, então, a Universidade de Londrina cobrava dos alunos de medicina, que eram mais caros, em 1974, 75 e tal, o equivalente hoje a 4 mil. Você vê, a Rio Verde cobra 6 mil. Se ela não fosse como fundação e usar o artigo 242, ela ia ter que cobrar 12 ou 15. Quem que podia estudar, pagar isso? Só a elite. Só quem ganhava muito bem. Então, agora, quando a universidade é gratuita, vai verificar lá o que está acontecendo com os seus cursos. Eu digo onde eu fui professor de medicina há 30 anos. O curso de medicina da UEL não tem mais a mesma qualidade que tinha no meu tempo. Por quê? Porque é gratuito, eles não podem pagar. O Estado não aguenta pagar 7 universidades. Então é o seguinte, o que é justiça social? Justiça social é quem tem mais tem que pagar mais. Quem tem menos, paga menos. Quem não tem nada, não paga nada. Isso é justiça social. E o Estado tem que cobrir isso. Agora, aquele que pode pagar mais, o Estado tem que cobrar dele para serviço público. Porque ele pode pegar esse dinheiro e ajudar os que não podem pagar. Entende? Então, aí vem o problema da Bolsa, né? Bolsa 30%, Bolsa 50%, então, de acordo com a renda. Foi o que eu fiz quando reitor em 74. Eu criei um serviço social para classificar a condição de renda das famílias dos estudantes. Aí que eu descobri que 17% não podia pagar. Aí ninguém pagou daí para frente. Agora, os 83% continuaram pagando. E, então, agora, é justo. Agora, veja outra distorção da gratuidade universal. Quem é que passa no vestibular das públicas gratuitas? Estudantes de elite que tiveram ensinos elitizados. Que fizeram cursinho, o ensino médio melhor e tal, ocupando vaga daqueles que não podem pagar. Exato. Entendeu? Então, a culpa disso é a gratuidade universal. Então, primeiro, você tem que fazer a seleção por mérito. Não é a condição social. Bolsa, por exemplo, eu sou contra a bolsa disso, bolsa daquele. Agora, bolsa de carente, para o mais pobre, todos deviam ter direito. E não é só de uma raça, ou de uma etnia, enfim, todos que estão em condições financeiras ruins. Então, eu acho que a gente não... Este fato do artigo 242 é um modelo ideal para o Brasil, porque você vai poder pagar uma mensalidade mais barata que tem uma classe que pode pagar. Não é? Assim mesmo tem as bolsas. Aqui eu sei que a Universidade de Rio Verde tem até um programa de bolsa próprio. Mas aí tem a bolsa do Estado, a bolsa do município, a bolsa disso, bolsa daquilo. Eu acho que tem que se criar um programa de bolsa muito mais amplo. Não é? Porque não justifica uma pessoa que tem capacidade de passar no vestibular para qualquer curso e não poder cursar. Não pode. Não é? E o problema do auxílio deveria ir além do pagamento do custo. Deveria para manutenção. A Coreia do Sul tem bolsa de manutenção até para o estudante do curso técnico médio. Porque o problema é a manutenção do estudante, não é só o custo, a mensalidade. Isso aí talvez seja o menor. Então, o Brasil ainda tem muito que caminhar nesse sentido. Então, por isso que eu digo, quem pode pagar, tem que pagar. Não é? Para poder que os que não podem se beneficiar. Nós temos que fazer uma ascensão social justa.
Então, o que é justiça é quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos, quem não tem nada não paga nada. E eu queria aproveitar que o senhor conhece de filosofia, conhece de história, conhece de tantas áreas mais além da medicina, né? Eu queria te perguntar qual seria a mensagem para os estudantes que estão aqui começando, né, nessa jornada, nós mesmos aqui estamos começando nessa jornada. Como que a gente pode realizar a medicina e fazer a diferença na sociedade? Qual que é a mensagem que o senhor daria para a gente? A gente tem... Cristo nos ensinou que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Qual a melhor maneira de amar o próximo? É cuidar do próximo. Não é? Então, se você puder ter uma profissão que você serve o próximo, você é útil para o próximo, não tem profissão mais linda do que essa. E eu, se tivesse que fazer medicina 1000 vezes eu faria medicina. Que é uma profissão maravilhosa. E é a oportunidade que ela lhe dá de você servir o próximo. Não é? Você tem uma vida real cristã. Então, a profissão, a mensagem que eu quero deixar para os mais jovens, estudantes de medicina, é que entre de cabeça na profissão dentro desse princípio. E o segundo princípio é o código de ética da medicina. Você tem que seguir o código de ética. Não é para os outros verem. Até quando não tem ninguém, você tem que ter um comportamento ético. Não é? Com o paciente, respeitar os seus valores, as suas diferenças. Você tem que ser, mesmo que não seja cristão, você tem que ter uma ética de respeito ao ser humano. Não é? Eu sou cristão por opção, por uma escolha. E cada um tem o direito de ter a sua escolha. E a gente tem que respeitar a escolha de cada um, não é? Mas a profissão, toda a área da saúde, você é fisioterapeuta, não é, Getúlio? Sou fisioterapeuta. Também tem o mesmo objetivo. Eu estou sobrevivendo graças aos fisioterapeutas. Eu faço fisioterapia 4 vezes por semana. Então, se não fosse o fisioterapeuta, eu já teria limitado demais qualquer atividade minha. Então, a sua profissão é o mesmo benefício que a minha. Entende? Todo mundo que serve ao próximo, você imagina um professor, a importância de um professor. Com certeza. Não é? Então, por exemplo, o advogado, ele só é advogado porque ele tem professor. Não é? E quanto mais simples, a professora do infantil, por exemplo, não é? Ela é mais importante do que um professor da universidade. Porque aquele ser humano que ela está trabalhando vai depender dela para ser um bom ser humano. Não é? Então, a vida é assim. Se a gente não cultivar os valores espirituais e o respeito ao ser humano, nós não temos razão de existir. Então, qualquer profissão é boa, mas as profissões da saúde oferecem mais oportunidade para você ser bom. Acho que a gente tem uma lembrancinha aqui pro senhor, algo simples, mas de coração. Muito obrigado. E muito obrigada por ter se disposto a participar dessa conversa bacana. E a gente quer agradecer a todo mundo que assistiu e ouviu também. E para continuarem ligados, que a gente vai ter ainda muito a aprender aqui. Eu acho que esse podcast vai ser um projeto de extensão muito mais melhor visto ainda no futuro, porque eu acho que vai acrescentar demais na nossa educação. E eu agradeço a oportunidade por ter sido um instrumento do bem. Com certeza. Obrigada, doutor.